Hoje é dia 19 de junho de 2026. Caraca, gente, daqui a pouco acaba junho. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa a gente ter a presença de todos vocês aqui comigo, a gente fazendo esse trabalho importantíssimo. E, gente, aquele recado que eu tenho dado, estamos nos aproximando das eleições, tá, por enquanto está rolando Copa do Mundo. O máximo de ajuda financeira que vocês puderem dar para o canal é fundamental, tá, gente? Sobretudo para não ficar as mesmas pessoas ajudando. Estamos com a Lainara, estamos com a Socorro. Obrigado, Lainara, já abriu aqui as nossas contribuições em Pix, mas já ajudem o canal para eu nem ter que ficar pedindo para vocês. A meta segue inalterada. A gente pede quantias a mais por conta das lives que não fecharam. R$200, 2 membros. Ontem o Fernando estourou a boca do balão e mandou 5 membros. Quem puder mandar os membrinhos, a gente agradece demais. Está faltando 180 nesse exato momento. Qualquer contribuição é necessária no momento, gente, em que o nosso trabalho é mais do que necessário. O Reinaldo Azevedo fez um comentário a respeito das investigações agora chegando no Jacques Wagner e no PT da Bahia, se o PT realmente vai se alterar. E uma coisa que tem que ser perguntada para o ministro André Mendonça. Por que o caso do filme Dark Horse é fruto de investigação? A pergunta é para o ministro André Mendonça, que é relator dos processos aí do Master, e também para a Polícia Federal. Por que a Polícia Federal não investiga o filme Dark Horse? Essa é uma pergunta. Porque o Reinaldo Azevedo falou no Metrópolis e falou na Band News que o Dark Horse é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. E foi apurado, e é importante a gente dar o devido crédito, bate muito com o que eu vi no meu curso na FESP. O que botou o Flávio Bolsonaro nas cordas foi o site Intercept Brasil. O Intercept Brasil, para variar, fazendo história no Brasil. Depois da Vaza Jato, a Vaza Flávio. E a gente até recuperou ontem uma entrevista do Demore para o podcast 3 Elementos. Falando como aquela série de reportagens mudou o Brasil. Agora o Paulo Motorim, a Laís Martins, a Cecília Oliveira estão mudando o Brasil com a Vaza Flávio. Com as apurações envolvendo o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro que precisa responder na forma e na investigação sobre o que aconteceu com o filme do pai dele. O cara que tem a cara de pau de gravar vídeo ontem, dizendo que ufa, chegou no PT da Bahia. Cara de pau. Vagabundo. É esse Flávio Bolsonaro. Ainda bem que nós temos jornalismo investigativo no Brasil. Eles querem chegar com tudo nessa coisa. E o PT? E o Lulinha? A ideia dos caras é essa. A ideia dos caras é essa. Vamos ver o comentário do Reinaldo? E eu vou continuar aqui com o meu editorial em instantes. Vamos lá, meus queridos e queridas. Bora tratar aqui dos assuntos principais. Há muito tempo já se falava do braço baiano do Master, né, que poderia pegar o PT. Claro que quando você compara esses valores, e aqui eu não estou minimizando nada, mas quando você compara com questões que envolvem, por exemplo, o Ciro Nogueira, ou com os 13 milhões de dólares que, pelo menos, né, foram passados para Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, por tal filme que não se sabe, o dinheiro acaba sendo pouco, né? Porque, afinal de contas, comparativamente é pouco. Mas aí, o que importa é o que aconteceu, evidentemente. E não se esqueça que eu tenho uma pergunta fundamental a fazer sobre Dark Horse e Master, né? Lembrando que já tinha aparecido a informação de que o Master fez transações comerciais também de pelo menos 11 milhões com uma empresa que tem como sócia Boni de Bonilha, que é nora do Jacques Wagner, na verdade, casada com o enteado dele, Eduardo Sodré, que é secretário do Meio Ambiente do governo. Vocês veem, não tem relação nem direta com o Jacques Wagner.
Isso conta a favor do Jacques Wagner. Mas vamos lá. Governo da Bahia. Então, aqui não tem, nem aqui, nem em lugar nenhum se pretende esconder nada. Eu falo isso porque fica essa chatice. Ah, eu quero saber agora o que o petista Reinaldo vai falar. Se você acha que eu sou petista, é porque você já comeu todo o carpete verde da sua casa confundido com grama, eventualmente. Né? Não. Definitivamente não. Cada um se fez que arque com a responsabilidade daquilo que fez. Exato. Inclusive o Flávio Bolsonaro. Lembrando que isso aqui atinge um aliado, sem dúvida, de Lula, na hipótese de que tudo tenha acontecido desse modo impróprio. Assim como aliados de Flávio. É o que a Socorro falou aqui, porque não é a PF, mas a turma do Mendonça, o diretor da PF estava voltando do G7. O Andrei ter sido pego de surpresa, para mim é assustador. O diretor-geral da PF não tá ciente, para mim é assustador. O Lula não saber é normal. O presidente da República não tem que saber das operações mesmo. Vamos, gente, vamos pingando. O Bolsonaro foram colhidos em outras fases da operação. Tem uma diferença fundamental aqui. O dinheiro foi para um aliado do Lula, foi para um aliado do Lula. Não tem vínculo com o Lula. O dinheiro do filme foi para o próprio Flávio? Foi para o próprio Flávio. Se vocês querem criar uma escala de gravidade. Há muito tempo já se falava do braço baiano do Master, né, que poderia pegar o PT. E isso precisa ser dito. O Flávio conversou com Daniel Vorcaro. O Flávio chamou o cara de meu irmãozão. O Flávio foi responsável por aquela música de A. O Flávio está diretamente conectado. Isso não sai na água. Isso não é uma coisa tranquila. Sabe, gente? Ele tá no centro do escândalo. Ele tá no centro do escândalo. E isso é uma coisa que precisa ficar claro para as pessoas que estão acompanhando. O Intercept fez história de novo. O Intercept fez história de novo. Então, meus caros, deixa eu pegar aqui só para a gente simbolizar esse momento aí de amizades, né? De amigos. A gente precisa dar o devido peso a essas pessoas todas, né, meus queridos e queridas? Então, é disso que eu falo. Eles conversaram diretamente, não teve intermediário no caso do Flávio Bolsonaro. Não teve enteado. O que teve, basicamente, foi ele admitindo que foi na casa do Vorcaro. Na casa do Vorcaro. Esse é o tamanho do escândalo. Esse é o tamanho do problema deles. E não adianta eles fingirem que não é com eles. Porque é com eles. Porque é com eles. É diretamente conectado com eles. Não há como eles fugirem desse escândalo. Não há como eles fugirem disso. Porque as conexões são diretas. E é bom que as pessoas saibam disso. Quanto ao Jacques Wagner, tomara que ele seja investigado. Ninguém tem nada a ver com isso. As pessoas também não têm que ficar defendendo o Jacques das coisas que ele faz. Nós temos que defender o quê? Nós temos que defender o nosso trabalho. Nós temos que defender o que a gente tem que ir atrás. Nós temos que defender os nossos, nós temos que defender a candidatura de Lula. E vamos simbolizar esse momento
de Flávio Vorcaro com essa música, né? Essa música é uma coisa que eu sempre lembro com carinho. Legal, os caras renomadíssimos. Irmão, eu preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Esse é o Flávio Bolsonaro, não é o Jacques Wagner não, tá? Por um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, eu fico sem graça de ficar te cobrando, Daniel. Imagina a gente dando calote no Ginca Diesel. Não ia ser legal. Os caras renomadíssimos no cinema americano mundial. Porque eu já tenho muita conta pra pagar esse mês. E o mês seguinte também. Porque senão a gente perde contrato, perde ator, perde equipe, perde diretor. Perde tudo, Daniel. Vorcaro, um abraço do Flávio Bolsonaro. Vorcaro, um abraço do Flávio Bolsonaro. Não ia ser legal. Os caras renomadíssimos do cinema americano mundial. Isso aqui é escândalo, gente. Isso aqui é escândalo. Essa água gasta valeu a pena. Isso aqui é escândalo. Tá? E a Socorro falou aqui, e o Jacques Wagner dizendo que é amigo do Lula para se defender, ouve isso? Ouve, entrevista dele para Band. O Jacques Wagner também não se salva, né, gente? O Jacques Wagner não se salva, né? Agora, vocês compararem o Olimpo com a Terra. O escândalo do Jacques Wagner é isso aqui. O áudio do Flávio Bolsonaro pro Vorcaro, eu insisto nisso. Acompanhando uma aula com os aglutinadores de pesquisa, Quest, Datafolha e todos os outros. A reportagem do Intercept foi uma bomba atômica na campanha do Flávio. Quase que ele desiste. Quase que ele desiste. E há boas justificativas para isso. Quase que ele larga a mão, que ele joga a toalha. Que ele deixa para lá. Então, é sobre isso que nós temos que ficar por dentro, tá? A gente não pode deixar a coisa realmente se alterar. Só falo sobre o Jacques Wagner depois de Lula, depois que Lula falar com ele. O Lula ligou pro Jacques Wagner, né? Longe de mim defender uma ala do Jacques, pois é o petista que mais detesto. Mas se tudo que a PF tem for isso que está na imprensa, as provas não têm sustentação. Eu acho que é um pouco isso mesmo. Eu acho que é um pouco isso mesmo, de fato. Então, meus queridos e queridas, é o jornalismo que está fazendo a alteração. E eu volto a pedir o que eu pedi lá no começo da live. Vamos bater as nossas metas. Vamos tornar também as lives uma tranquilidade na questão financeira. Ajudem, conversem com amigos para vocês ajudarem um pouquinho e não ficar pesado para ninguém, para as pessoas contribuírem, sei lá, gente, com R$5, com R$20 para vocês ganharem livro. Não tem que ser um fardo para todo mundo. Mas a gente precisa estar com os nossos canais financiados para fazer o que o Intercept está fazendo. O Intercept está fazendo bom jornalismo. O Reinaldo está fazendo bom jornalismo. E, aliás, trazer uma informação importante, eu modestamente acho que isso é culpa nossa, mas elogiar muito o meu amigo Julian Lemos. Julian Lemos tirou foto com o Lula nessa última semana. E tomara que ele tenha muito sucesso na pré-candidatura dele aí para deputado federal. O Julian, enfim, tirou uma foto com o presidente Lula e é isso, a gente tem que segurar na mão
das pessoas que podem fazer a diferença no Congresso Nacional. O Julian escreveu aqui no Instagram dele, né? Votei em Lula no passado para ajudar a derrotar Bolsonaro. Hoje meu apoio é uma escolha de convicção. Diante dos constantes ataques à soberania nacional e das tentativas de submeter os interesses do Brasil a interesses pessoais, a projetos pessoais e familiares de poder, compreendi que a verdadeira divisão não está entre direita e esquerda, está entre aqueles que defendem o Brasil e aqueles que colocam seus próprios interesses acima do país. Muitos ainda me perguntam se estarei ao lado de Lula. Sim, estarei, mas antes de estar com Lula, estarei com o Brasil. Enquanto alguns trabalham para enfraquecer a nossa democracia e colocar o país de joelhos diante de interesses estrangeiros, vejo um homem que saiu da pobreza, venceu pela força do trabalho e da política e conquistou respeito entre os principais líderes do mundo. Lula não precisa apenas de apoio popular, precisa também de um Congresso forte, comprometido com a democracia, com a soberania nacional e com os interesses do povo brasileiro. Eu sei que eu posso contribuir nessa missão, porque acima de qualquer partido está o Brasil. Ele não vai sair candidato, pelo visto, pelo PT, né? Mas é isso. Julian Lemos tá brigando aí pela eleição. Eu gostei aqui, né? Perguntaram, a foto é de A igual a do Flávio Bolsonaro com Trump. O Flávio Bolsonaro tirou foto com Trump. Ai, ai. É isso, gente. Então, na boa, Pedro, eu pessoalmente me beneficiaria muito que o Flávio ganhasse financeiramente, como o real tá valorizando, não é bom para mim, mas eu amo meu país, minha família que ainda mora aí. Pois é, uma coisa engraçada, né, para vocês saberem, o dólar mais baixo é ruim pra gente que faz YouTube, não sei se vocês sabem disso. O Bolsonaro, em tese, pra gente foi um ótimo negócio, porque o dólar tava 6, e nós que ganhamos aqui também com a monetização da plataforma, eu não estou falando das contribuições de vocês, as contribuições de vocês são a nossa renda fixa. Mas quando a gente fala de monetização do canal, o canal estoura quando o dólar quando o real tá baixo. E é interessante isso. O que me dói é que brasileiro no exterior odeia o nosso país e vai votar em peso nos bozos. Se o Lula largar a mão do Jacques Wagner, tem uma matilha esperando ele no meio da floresta. Gente. É isso aí. Então, gente, esse é meu editorial de hoje. Valorizem o jornalismo, valorizem os nossos canais, os nossos espaços, valorizem o Intercept, valorizem o DCM, valorizem a Fórum, o 247, os veículos independentes, o ICL Notícias. O ICL Notícias tem feito um trabalho muito, muito importante também, lá naquela denúncia do Mauro Matosinho, do Ciro Nogueira e do Rueda. Valorizem o jornalismo, tá? Valorizem quem está ouvindo as vozes que podem, enfim, fazer a diferença no país. E modestamente a gente aqui faz muito isso. Modestamente a gente está à frente das mudanças que são necessárias do ponto de vista social. A Lainara falou aqui, né? Eu estou preocupada com as alterações que o Alcolumbre está querendo fazer na 6x1. Minha sobrinha tem filha pequena e trabalha nessa escala. Socorro mandou pra gente, eu não aceito e não entendo como filhos de torturados da ditadura sejam bozoloides. Pois é, não quero crer que a gente vai perder essa batalha. Eu acho que a gente não vai perder essa batalha não, mas vai ser uma batalha duríssima, tá? Sobretudo, eu não acho que a 6x1, o problema vai ser só no Congresso. A gente vai ter um problema muito duro na implementação. A implementação da 6x1 também vai ser difícil. Não vai ser fácil. Não vai ser bolinho, não vai ser mole não. Vai ser uma batalha duríssima. Então, gente, vamos valorizar o canal. Um membrinho só é o que falta. Ajudem, contribuam, estejam presentes aqui com a gente para eu fazer esses editoriais de 20 minutos. Para a gente trazer todas as informações necessárias. O que a gente precisa hoje é de 180 e de um membro. E eu quero muito crer que a gente vai bater essas metas, tá, gente? Então, ajudem o canal, estejam presentes, senão vamos ter dificuldades. O Francisco mandou, na minha pesquisa, Lula com 59% dos votos válidos, Tariflávio com 19% dos votos válidos. Tanto grande vitória do Lula no primeiro turno, com 320 deputados federais e 59 senadores, grande vitória viva. Entendi, Francisco. Boa.
Vamos lá, queridos e queridas, vamos lá, bora! Todo mundo contribuindo, ajudando, estando presente aqui no nosso canal, para a gente poder fazer bem aqui o nosso trabalho. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!